Meus queridos, a paz do Senhor, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma EBD. E aí, meus amados, estamos aqui para estudar a lição de número 9 da nossa EBD do segundo trimestre do ano de 2020, e a nossa lição de número 9 tem por título: Os gibeonitas enganam Josué. Nessa lição agora vamos ver a segunda derrota de Josué à frente do povo de Israel. Já tinha perdido uma batalha lá para Ai e agora ele vai sofrer mais uma derrota, mais uma queda. Mas agora nós vamos ver ao decorrer da lição como foi essa derrota, como que ela se deu, qual foi a forma que aconteceu essa derrota de Josué, se foi em batalha, se foi em outros âmbitos da vida dele. Então vamos nessa, aprender um pouco mais sobre esse grande homem, sobre esse período da história de Israel. Vamos ler o texto do dia, que nos diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Efésios 5:15. A nossa síntese: precisamos estar vigilantes quanto àqueles que, com artifícios mentirosos, tanto nos fazem abandonar a nossa fé, nos fazer abandonar a nossa fé. Agenda de leitura para você que gosta de acompanhar, de estudar. Você deu uma lidazinha aí durante a semana, que era para chegar até esse dia, mas aí pegando esse costume fica bem mais fácil para entendermos um pouco mais a lição. Vamos estar lendo o texto bíblico, que é o texto base da nossa lição, que se encontra em Josué, capítulo 9, do versículo do 1 ao 6, e depois capítulo 15, o versículo de número 16, o versículo 15 e 16. Então vamos estar lendo, você pegue sua revista, ou então abra sua Bíblia para nós estarmos fazendo a leitura. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo, para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, e foram e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, e rotos e remendos, e nos pés sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué, ao arraial, ao Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. Versículo 15. E Josué fez parte com eles, e fez um concerto com eles, e lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 30 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram o que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Vamos ver agora uma parte importante, um baque que Josué sofreu em sua vida, uma traição, uma enganação que Josué e o povo de Israel tinham sofrido contra um novo povo inimigo, contra os gibeonitas, que armaram contra Josué, e Josué caiu na armadilha dos gibeonitas, e vamos ver ao decorrer da lição o porquê disso. No primeiro tópico, os inimigos se unem contra Israel. Esse é o nosso primeiro tópico da nossa lição. Como vocês sabem, é dividido em 3 tópicos, e os 3 tópicos são divididos em 3 subtópicos. Primeiro subtópico nos diz assim: a inveja dos inimigos. Podemos ver que Israel já estava ficando reconhecida pelo seu poder, pela sua
luta, porque Israel já tinha conquistado a Jericó, tinha sofrido uma derrota contra Ai, mas conseguiu vencer quando Josué pediu orientação a Deus, e Acã foi retirado do seu arraial, do arraial dos israelitas. Eles ganharam de Ai. Então os povos inimigos, os povos vizinhos da terra de Canaã, estavam ficando com inveja do povo de Israel. O povo de Israel estava ficando forte, o povo de Israel estava conquistando terras. Então, consequentemente, os países vizinhos, as cidades vizinhas, estavam com medo de Israel e começaram a ficar com inveja de Israel. Então, podemos ver que aqueles povos começaram a se unir contra Israel. Começaram a se unir para derrubar a Israel. E quando nós vamos ver a história, podemos ver que aqueles povos não eram unidos. Eles viviam em guerras. Como eles eram cidades-estados fortificadas, eles sempre estavam em guerra um com o outro. Então podemos ver que eles eram inimigos um dos outros. Mas agora, com Israel tomando posse, vencendo aquelas cidades-estados, agora eles vão se unir por causa da inveja, porque Israel estava ficando forte. Eles estavam com inveja de Israel. E muitas vezes em nossa vida ocorre dessa maneira. O inimigo age dessa maneira em nossa vida. Quando a gente começa a ter um sucesso em nossa vida, quando a gente começa a progredir em nossa vida, o diabo usa pessoas para trabalhar através da inveja. A inveja se levanta contra nós para nos fazer desanimar, para nos fazer parar. Mas quando o projeto é de Deus, quando o trabalhar é de Deus, tudo vai dar certo. Partimos agora para o segundo subtópico da nossa lição, que nos diz: os inimigos são numerosos. Perceba que aquelas cidades-estados estavam se juntando, os seus exércitos estavam se juntando para pelejar, para derrotar a Israel. Então o número do exército era grande. Eram muitos soldados que iriam vir contra os judeus, contra Israel, e o número seria bem maior do que o número que Israel tinha dentro do seu exército, os soldados. Então o inimigo era grande, o inimigo era poderoso. Só que quando Deus está na frente, tudo vai dar certo, porque Ele é o Deus do impossível. O terceiro subtópico nos diz assim: o mal atua em várias frentes. Ou seja, o mal atua em várias vertentes, em várias áreas da nossa vida. Perceba que o nosso inimigo, ele é astucioso, ele é astuto, ele promove armadilhas para nos enganar, para nos fazer tropeçar, para nos fazer cair. E perceba que a arma que ele utilizou contra Josué nesse momento foi a astúcia, foi a inteligência. Ele armou contra Josué. Os gibeonitas se passaram por alguém que eles não eram. E Josué, vamos ver mais a seguir da lição, não pediu orientação a Deus e acabou caindo. Então temos que tomar cuidado. Temos que viver uma vida de oração, de jejum, para conseguirmos escapar das astúcias ciladas do diabo. Vamos agora para o nosso segundo tópico, que nos diz a astúcia dos gibeonitas. O primeiro subtópico nos diz: as aparências enganam. Tem aquele ditado popular que creio que todos vocês já ouviram: nunca julgue um livro pela capa. Josué foi enganado pelos gibeonitas. Os gibeonitas se apresentaram a Josué como um povo que não era o que eles eram realmente. Eles se apresentaram e Josué fez um pacto com eles, pensando que eles eram homens humildes. Eles se vestiram de roupas velhas, pegaram odre de vinho velho, pegaram pão velho. Então perceba, pão mofado, e se passaram por humildes a Josué. E Josué fez um pacto com os gibeonitas, que ele não iria matar os gibeonitas. Perceba que eles foram astutos, armaram contra Josué, e Josué não pediu orientação a Deus e caiu na cilada dos gibeonitas. Vamos partir agora para o segundo subtópico da nossa lição,
a armadilha é descoberta. Depois que se passaram 3 dias daquela armação que os gibeonitas tinham feito a Josué e aos príncipes de Israel, eles descobriram que os gibeonitas eram realmente um povo vizinho deles. Era um povo que estava ali na terra prometida e que queria derrubar, queria se livrar de Israel. Então agora o povo, o Josué e os príncipes descobrem isso e percebem que eles caíram, que eles tropeçaram. Mas por que eles tropeçaram? Lá no versículo 14 nós vamos ver. Eles não pediram conselho ao Senhor. Todas as ações, todas, podemos dizer, tomadas de decisões que nós vamos levar para a nossa vida, nós temos que pedir conselho a Deus. Por um casamento, por um trabalho, por uma casa que nós vamos comprar, por um carro que vamos comprar, por uma viagem que nós vamos fazer. Tudo em nossa vida nós temos que pedir conselho a Deus, para Deus iluminar a nossa mente, nos levar ao caminho certo, nos mostrar a decisão certa a tomar. Josué não pediu conselho a Deus, Josué não pediu conselho ao Senhor sobre o pacto, sobre a aliança que ele tinha feito com os gibeonitas, e com isso foram enganados pelos gibeonitas. Então perceba a importância de sempre pedirmos conselho, sempre pedirmos uma iluminação de Deus para a nossa vida, para as decisões que nós vamos tomar. Vamos seguir na nossa lição para o terceiro subtópico, que nos diz a manutenção da aliança. Perceba que Josué tinha feito um pacto com os gibeonitas que tinham enganado de não tirar a vida dos gibeonitas. Josué tinha que manter esse pacto que ele tinha feito com os gibeonitas. Então ele não poderia matar o povo os gibeonitas. Ele tinha que manter a aliança. Ele tinha que manter a promessa que ele tinha feito àquele povo. Ele não pediu conselho ao Senhor. Consequentemente, ele não poderia agora, devido à enganação que ele tinha sofrido, matar os gibeonitas, matar o povo inimigo. Mas vamos ver no terceiro tópico algo bastante interessante. O terceiro tópico nos diz assim: uma história de juízo e misericórdia. Primeiro subtópico: os gibeonitas são punidos. Perceba, Josué não poderia matar os gibeonitas pela aliança que ele tinha feito com este povo. Mas Deus agora orienta a Josué para que eles fossem rachadores de lenhas e tirasse água para a congregação e para o altar do Senhor. Perceba que em vez da morte, Josué não poderia matar os gibeonitas mais. Agora Deus orienta a Josué e os gibeonitas agora vão ser rachadores de lenha, vão trabalhar na congregação, vão trabalhar no templo do Senhor, eles vão agora servir ao Deus de Israel. Então perceba, temos que tomar bastante cuidado em nossos dias, porque em nossos dias tem muitos falsos profetas, tem muitos enganadores da palavra que utiliza da fé para enganar aos crentes. Então tome bastante cuidado quando você receber uma promessa, quando um profeta for revelar algo para você, peça orientação a Deus, peça para que Deus confirme aquilo, porque todas as promessas de Deus se cumprem. Então tome cuidado com as coisas que estão acontecendo no nosso mundo, das astúcias que o diabo está usando para enganar você, para te fazer tropeçar, para te fazer enfraquecer na fé. Então tome bastante cuidado com isso. O segundo subtópico tem por título uma significativa mudança. Perceba, eles iriam ser amaldiçoados, os gibeonitas, eles iriam ser mortos, mas devido à enganação, devido às astúcias que eles usaram contra Josué, agora, de toda aquela maldição, de toda aquela morte, perceba o que se transformou, a mudança que houve naquela circunstância. Agora eles iriam trabalhar para toda a congregação. Os gibeonitas iriam trabalhar para o Senhor. Os gibeonitas iriam trabalhar na casa do Senhor. Partimos agora para o nosso último subtópico da nossa lição,
para fecharmos, que nos diz assim: bênção no lugar da maldição. Os gibeonitas agora vão trabalhar na congregação do Senhor. Os gibeonitas, em vez de morrer, os gibeonitas, em vez de sofrer, vão trabalhar na casa do Senhor, vão trabalhar na congregação do Senhor como rachadores de lenha, vão ajudar no altar. Então perceba que a maldição que os gibeonitas iriam sofrer agora se transforma em uma bênção, porque agora eles vão trabalhar para o eterno, eles vão trabalhar para o Deus vivo. Eles agradaram de certa forma ao Senhor, pois eles tinham uma postura, a nossa lição nos descreve, talvez a postura humilde dos gibeonitas tocou o coração do eterno. Então os gibeonitas agora vão trabalhar na congregação do Senhor, a maldição agora vira uma bênção. E assim chegamos ao final de mais uma lição da nossa EBD. Quero já te convidar para que se inscreva no nosso canal, compartilhe. Aqui tem muitos ensinamentos bíblicos. A nossa EBD sempre está sendo postada aqui no nosso canal. Curta os nossos vídeos, comente, compartilhe, joga no grupo de jovens. Aos senhores que assistem a lição dos adultos, joga lá no grupo dos senhores, jogue no grupo das igrejas, para que a palavra do Senhor possa alcançar mais e mais pessoas. Mande para o seu grupo da escola, para que você possa utilizar desse meio para evangelizar. Tá certo? Então assim chegamos no final de mais um vídeo. Quero agradecer pela sua presença. Muito obrigado de verdade. Tamo junto. Deus abençoe a cada um.